Hoje eu vou conversar com a advogada Ângela Romiti, advogada amiga de longa data, aqui da OAB. Nós fizemos campanha sempre juntos e temos aqui vertentes que nos ligam às questões envolvendo o direito e tudo mais. E a Ângela agora, ela é diretora adjunta de cultura da Subseção de Santos. Ela já esteve à frente da ESA em outras gestões. E eu trouxe aqui a Ângela para a gente fazer um bate-papo sobre perspectivas futuras, para falar sobre o direito, a sociedade, enfim, tudo. Eu estava conversando com a Ângela sobre as perspectivas pós-pandemia, o mundo voltando, mas deixando uma sequela grande para a sociedade, e também as alterações no direito, que está muito dinâmico, está voando. Então, tem questões muito importantes que estão surgindo no horizonte. Mas tem questões básicas que quem é ligado ao mundo do direito, seja advogado, promotor, juiz, eles não podem deixar de levar em conta, que é parte integrante da formação do operador do direito em todo, que é a questão filosófica, né? Então, a gente queria conversar sobre isso, essas perspectivas que você quer trazer para os próximos eventos e tudo mais. Queria que você desse uma elucidada nisso. Então, Sérgio, em verdade, a pandemia, ela de fato deixou inúmeras sequelas, isso é indubitável, mas também por um outro, ela trouxe muita coisa boa. E, dentre essas coisas boas, eu acredito que esse espargir dos cursos online e esse permear pelas redes sociais de novas culturas, de novos temas, eles introduziram também a questão filosófica no seio da conversa atual. Hoje a gente percebe Nova Acrópole sendo super famosa, uma escola de filosofia, tendo altas visualizações. Quando se poderia imaginar que uma escola de filosofia clássica de voluntariado teria tamanha repercussão? Outro exemplo muito nítido é o Sameraj. Ele é um juiz, nós já inclusive trouxemos ele aqui na OAB. Ele tem lives que ele tem Shakespeare às 10 da manhã do sábado. Isso seria inimaginável. Mas, por um outro lado, ele mostra que há um público, há uma carência. E a julgar aí pelo Samer, que é um operador do direito, é um juiz de Brasília, a gente percebe que os operadores do direito, eles sentem falta dessa visão integral, de uma formação humanista. Então, observando esses fatos e de acordo com um projeto que a gente vem aí desenvolvendo desde as primeiras gestões com o Rodrigo Julião, agora com o Rafael Meirelles, que acolheu aí esse projeto, essa nova ideia de trazer essa formação humanista com todo o carinho, com amor, eu estou buscando implementar isso e trazer via algumas aulas de filosofia, aulas também de literatura, por exemplo, um Tolstói, por exemplo... Mas você acredita, Dostoiévski, Tolstói, mas você acredita que após a bagunçada que deu, quando nós tínhamos uma vida totalmente absorvida pelo cotidiano, que essa paralisação e essa alteração até nos meios de trabalho fez com que o ser humano buscasse o ser? Você acha que você vem ou que a Grécia Antiga, ou uma leitura mais nova do Nietzsche, essa procura toda que o ser humano encontra o vazio, e aí a filosofia pode responder, e aí trazendo isso para o mundo no nosso dia a dia, você acha que as sentenças, todas as questões que envolvem questões de humanidade que nós vimos no nosso dia a dia, faz parte, isso faz falta dentro, até das decisões? Eu sou uma grande entusiasta disso. Eu acho que a filosofia ela é um instrumento de autoconhecimento. Em verdade, a filosofia, se a gente busca, ela é um amor pela sabedoria, né? Pitágoras vai primeiro empregar essa expressão como um amor à sabedoria. E nessa linha de raciocínio, como um amor à sabedoria, e olhando essa filosofia clássica sem dispensar a oriental, que muitas vezes ela é alienada aí do quadro total, a gente percebe que a filosofia ela é um instrumento de
de autoconhecimento, ela é um instrumento também de arte de viver. E é exatamente nessa quadra, a partir do momento que eu tenho um conhecimento sobre mim, um conhecimento sobre as virtudes, sobre a consciência e como é o todo e como esse todo funciona, eu acredito que a gente tem uma visão humanista, e a gente pode até chegar naquela questão do Sayegh que a gente estava conversando, a gente pode sim ter um olhar e beneficiar a sociedade através da justiça como um todo, sejamos nós como advogados que defendemos os direitos, sejam os juízes que aplicam esse direito, mas com uma visão temperada, com uma visão com grano Salles, com essa visão humanista, que ela é indispensável, ao meu ver, para se fazer a justiça como deve ser feita. É porque imaginamos que a filosofia ela tem várias... Você tem a filosofia antiga, da Grécia, Platão, Xenofontes, você tem, entre outros, Aristóteles, enfim. Nós temos aí a medieval, né, Santo Agostinho, quer dizer, tudo era uma busca do autoconhecer e como se inserir na sociedade daqueles momentos que eram na Grécia Antiga, do ponto de interrogação, depois ligado a Deus, que é a medieval, e a contemporânea, a busca, e também uma saída para uma sociedade que estava conturbada. Se a gente pegar tudo isso e juntar, imaginar que hoje está faltando humanidade, nós vemos coisas assim grotescas, que sempre existiram, mas a gente não tinha conhecimento, nas pessoas. A gente sente isso daí. Talvez algo de base, com uma educação, filosofia lá, e algumas pessoas criticam isso, mas tornar as pessoas mais humanas. É importante a disciplina, o amor à pátria, mas é importante saber também como respeitar os outros. Então, eu acho que está faltando, eu acho que talvez essa inserção, e por isso que parabéns pela iniciativa, essa disputa se tornou muito ideológica, só que é uma ideologia com ausência de elementos. É torcida, não é uma ideologia que a gente... Eu acho que a ideologia, para ela ficar completa, ela tem que ter todos os elementos. E eu acho que a filosofia, ela se insere nesse sentido, ela é muito importante, né? Eu acho que concordo plenamente, acho que a mera leitura de um código, ela é aritmética. E a gente puxa um pouquinho do Tolstói, a morte de Ivan Illich. Ivan Illich era o grande enigma dele era... Primeiro, ele se gabava de que ele era um juiz aritmético, que ele esquecia quem estava por detrás dos processos e sabia cirurgicamente determinar aonde estava ali o direito. Vale dizer, ele aplicava o direito como uma aritmética, simplesmente. No entanto, ao fim da vida, ele sofrendo por uma doença, ele se viu numa mesma situação. Os médicos tratavam ele como se ele tivesse uma doença de rim ou de fígado, pouco importando o que de fato ele sentia. Então ele se queixava falando assim, mas eles não estão preocupados em saber o que eu tenho. Eles estão preocupados em saber se a minha doença ela é de rim ou de fígado. Será que muitas vezes nós, como advogados, não olhamos para um processo, ou juízes, a gente não olha para um processo e verifica se ali é caso de indenização de 10 ou é de 5, olvidando-se quem que está por detrás, os seres humanos que estão por detrás? É essa colaboração que eu acredito que é a filosofia, que é a literatura, que é a poesia, numa visão humanista, ela pode trazer e tornar a sociedade melhor. Isso é autoconhecimento, isso é humanidade, isso é enxergar nós não como meros animais sobreviventes, porque o instinto é próprio de um animal, a consciência é própria do ser humano. Sim. E é nisso que eu acredito. Não, eu acho que nós podemos observar algumas decisões que estão ocorrendo no STJ, principalmente. Você vê uma corrente, uma alteração, porque muitas questões humanitárias, principalmente época de pandemia, e uma economia desequilibrada e guerras no mundo, a consequência é você ter questões humanitárias recorrentes, né? Pessoas que não têm lugar para morar, esse tipo de coisa. E o humanismo é essencial. Se você não recorrer à questão humana, nós aí não temos um país, né? Nós temos aí um agregado. Então, isso aí é uma questão que é muito importante. E como se faz? Como se introduzir? Como ela está falando, como se trazer através de
filosofia, e a gente não precisa falar, não precisa ser tão ser rebuscado, a gente pode ser, provavelmente a ideia do saber, da procura, de pensar, de ter dúvida, de se dar e colocar em dúvida, não ser dono da razão sempre, porque a razão ela é complexa. Subjetiva. E ela não permite a coisa. E você estava nessa esteira, você tem aí, eu posso falar do Processo do Kafka também, e é um dos livros que mais encaixaram nos últimos anos, que é a Metamorfose. Do Kafka, porque mostra como... Ponderado. E porque fala como um ser humano é dispensável perante uma situação adversa. E é o que acontece, quando as pessoas estão mal, você tem uma dispensa. Então, para a gente imaginar que a sociedade possa estar num equilíbrio, que a sociedade possa estar, para um país ser um país melhor, a gente precisa desses elementos que estão ausentes. Não que um ser humano melhore ou pior no começo da humanidade. Eu acho que está faltando caminhos, sem muita informação, um caminho para ser trilhado, um caminho com esses elementos. Nada melhor que a inserção disso dentro no nosso dia a dia, que é o que você está... E aí, nesse sentido, o que você imagina? Já que você esteve à frente da ESA, trouxe cursos jurídicos e tudo mais, a ideia desses cursos, qual é o cronograma que você tem aí, ideias e tudo mais? Então, a gente está começando a implementar. Eu estava buscando algumas ideias, como, por exemplo, o Clube da Leitura, em a gente indicar cada mês um livro. Clube do Filme, a gente também estava buscando, através das mídias sociais da OAB, implementar esse projeto em que nós sugerimos algum texto, algum filme que pudesse colaborar nesse auxílio, né? Nesses degraus que a gente vai aprendendo, caminhando todos juntos, né? Porque eu também estou aprendendo, está todo mundo aqui aprendendo. E também, por um outro lado, a gente tem a nossa revista científica, que já era um projeto anterior, idealizado, sonhado pela Lúcia, que implementou. A gente também quer trazer isso. Eu tenho pensado também num curso de escrita, porque também vejo que os advogados, eles têm vontade de aprender a escrever bem. Eu, na verdade, tenho uma escola, né? O meu pai, ele escreve assim, maravilhosamente bem. Então, eu tenho atentado a esses pequenos pontos que jamais vou olvidar do que é verdadeiro, do que é o nosso grande instrumento de trabalho, que é a lei. Mas eu vou dar um olhar diferente. Acho que a pandemia me fez olhar de uma forma diferente para essas coisas. Eu acho muito importante. O conhecimento é algo que é impagável, né? Então, quando você insere isso no contexto do nosso dia a dia, para você fazer um advogado forte, ele tem que ter, além do conhecimento da lei, o pé da lei, o pé ali, mas também questões de equilíbrio emocional, questões de equilíbrio humano. Se você se torna um ótimo profissional com essa soma de elementos que vão te fazer perspectiva, experiência de vida, tudo isso vai sendo somado. E esse é um momento que é um momento divisor de água para a nossa geração, que não vivenciou guerra, aliás, o Brasil nunca teve guerra fora do Paraguai, mas teve revolução, mas somos produtos disso. Nós viemos, a grande maioria de imigrantes, que muitos vieram produtos dessa guerra, temos raízes disso. E nós somos uma geração que pegamos um mundo diferente. Mais fácil, líquido, né? Mas com desafios maiores. Sim. E você vê as pessoas com algo sério que é depressão, pela ausência de busca do conhecimento pessoal. Então, se você lê aqui uma poesia de Drummond, um dia fica melhor. Se você lê um Dostoiévski, você lê um Tolstói, ou lê um Tolstói, se você... Quer dizer, cara, tem tanta coisa no Brasil, tanta literatura, tanta coisa que agrega, tanta coisa que possa te dar um norte. Eu vou contar uma passagem que nessas buscas aí de quem poderia me auxiliar nesse projeto, eu conversei com o professor Lazzarini, que foi meu professor na faculdade, e ele virou e falou assim: Ângela, você tem total meu apoio. Vou lhe contar uma história. Eu tinha um professor na faculdade que me disse o seguinte:
Quando você se deparar com um advogado numa sala de audiência, tema apenas uma coisa: se esse advogado for filósofo também, porque a esse os debates são difíceis. Isso traduz de forma bastante singela, numa mera história, uma verdade essencial que tem por trás. Porque quem pensa com filosofia pensa indagando, quem pensa com filosofia aprende a escrever, quem pensa com filosofia se autoconhece, portanto tem esse domínio da mente, esse domínio próprio, todos esses instrumentos fundamentais para o nosso exercício. E um resgate muito importante que se perdeu ao longo do tempo, a não ser quem for estudante específico, é que hoje, né, o mundo hoje ele é muito objetivo, atrás de resultados. A nossa profissão ela se multiplicou e são muitos operadores. E hoje é escasso o mercado de trabalho. Ele está começando a abrir novas perspectivas, mas passou-se 10 anos fazendo a mesma coisa de todo mundo. E você não teve, nós paralisamos nessa situação e não inserimos nada que pudesse, olha, está na hora de eu pensar e ponderar. Então, é algo que é importante para a construção da família, a construção de tudo, qualquer que seja a filosofia, qualquer que seja, nós temos a oriental, mas você tem os positivistas que também são todos ligados à legislação, mas você tem Kelsen, por exemplo, você tem muita gente aí, enfim, a soma dessa conversa, Ângela, é que hoje nós temos que buscar não só novos mercados, também novas ferramentas para nos termos possibilidades, estarmos habilitados, aptos a enfrentar um mundo que é um mundo feroz e só o conhecimento vai te colocar num mundo distante. E só falando melhor, tendo cultura e tendo uma escrita, vai se tornar um advogado melhor. Entendeu? Com experiência de vida, humanidade, tudo mais. Aí ele está com conhecimento da lei, aí eu acho que ele está preparado para enfrentar o mundo. E para quem é mais antigo, o resgate de algo que é importante, que é algo que traz esse humanismo. Falta, certamente. O humanismo eu sou um humanista, sempre fui, eu acredito muito nesse poder, um poder que acreditar no ser humano ainda. E para acreditar no ser humano, você precisa ter essa fé, você precisa construir essa fé. Ela não Nós não somos animais, né? Se a mim foi dado algo diferente, acho que eu tenho o dever de utilizar essa ferramenta extra. É um ponto. Internet virou um tribunal sem ética, um tribunal julgador e sem escutar o ponto de vista, onde a minha ideologia está acima de tudo. E virou um fla-flu, na verdade, e onde o respeito desapareceu e as pessoas julgam em questões que estão lá machucadas, questões que não foram sanadas pela sociedade, vêm à tona. Então, e as pessoas têm que saber escutar, e tem que ter, e só isso é o que você está colocando. Essa ponto de saber é que vai te dar esse discernimento. Que até outrora é seco. Escrevo, aperto, tá lá. Não importa se eu xinguei, eu ponderei, nem nada, tá lá. A minha opinião é que importa. Se você, filosofia, ela faz você... mas isso eu acho que a gente também está aprendendo a utilizar, né? Normalmente as coisas são cíclicas. Você puxa, polariza um pouco para cá, aí depois polariza-se um pouco para cá, para a gente chegar como num elástico ao meio termo. Mas eu não acredito que as pessoas mais antigas e tudo mais continuam nessa, porque não ponderam e não abrem um outro ponto de vista. Você pode defender o teu ponto de vista até morrer. Claro, mas você tem que respeito. Mas tem que dar a oportunidade de ter uma contraproposta e pensar, não, realmente tem uma certa razão. Não e não está acontecendo isso. Sim, isso é uma verdade. E a gente está construindo, está vendo, mas a internet tem poucos... Tudo bem, mas há uma construção assim. Será que ela vai se perpetuar assim? Ou a gente tem que trazer o que você está falando, essa busca para... A tendência da história, ela mostra algo que se polariza
e se chega a um medius est virtus, né? Que nem a gente tem no latino. Chegava, pode ser. Mas Sérgio, que visão pessimista. Não é, a visão não é pessimista, ela é fática. Ela é em razão disso tudo, do que nós estamos vendo, questões de altas discussões. Então, o que eu imagino é o seguinte, para ela polarizar e chegar ao meio termo, ela precisa se flexibilizar. Sim. Nós vamos chegar no ápice nas eleições, você vai ver em outubro. Então, experimentar isso. Se você entrar em campos do Twitter, por exemplo, que é um lugar que seria democrático, por exemplo, você vê coisas que vão te espantar. Sim. Então, por isso falando, não é que eu tenho fé que isso aqui possa se normalizar. Mas para se normalizar, talvez você vai precisar do quê? Um regramento. E o regramento precisa de questões de humanidade. Humanística é para dizer, olha, você pode falar desde que você não extrapole. Isso não acontece ainda em algo que é realidade hoje. Se você fosse no jornal e xingasse alguém, você receberia uma ação. Sim, claro. Pois as pessoas se acham no direito dentro da internet. Para chegar no jornal e acontecer isso, havia um regramento todo, houve uma construção inteira, porque senão eu ofendia, tal, em praça pública, o cara vinha e ofendia. E demorou-se um tempo e teve ações de indenização. E agora? Como é que está? E como são as decisões? Pautadas em quê? E aí tem esses elementos todos, as decisões, vocês têm essas questões. É isso tudo que a gente tem que observar, e isso tudo que é importante para quem vai discutir, ter elementos e falar, bom, mas vamos pensar de uma maneira que eu não possa ofender o meu semelhante. E é isso que, só estimulando através disso que nós estamos conversando. A gente está, isso, a gente está tentando fazer da OAB uma casa ou trazer, ou fazer emergir na OAB novamente esse viés, essa casa de diálogo, né? Não numa defesa meramente combativa, mas de um lugar de formação, de um lugar de diálogo, um lugar em que todos podem colaborar e que vamos tentar formar um mundo melhor, né? Bom, eu tenho os pop filosóficos, Nietzsche, Andrew, Max Weber, e entre outros tantos, até a nossa Semana da Arte Moderna que completa 100 anos, Mário Oswald de Andrade, Cecília Meirelles, enfim, todo esse saber, desde a literatura, a filosofia e tudo mais, esse nosso papo filosófico vai longe. Mas tudo isso é a procura que a Ângela quer trazer, na verdade, é a busca dela para reunir todas essas questões, todos esses nomes, tudo na casa aqui de saber, que é a Associação de Santos. Então, não deixe aqui de acessar os nossos sites, as nossas comissões, venham participar disso aí, vamos tornar a nossa advocacia cada vez mais forte, cada vez mais preparada para auxiliar a sociedade. Eu gostaria de agradecer a presença da Ângela aqui, te convidando para outros papos, nossos papos vão longe. Eu que agradeço primeiramente ao Sérgio, que está aqui me recebendo, ao presidente, diretoria, pela nova oportunidade e por esse aval que me foi dado de dar uma nova cor, uma tentativa talvez, mas quem sabe eu me identifico muito com isso e eu vi em mim a diferença. Então eu acredito que todos também terão o mesmo experimento, talvez.